bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Olá, sou a pastora Alessandra Altrak-Mandsky. Que a paz de Deus alcance o seu coração, que a sabedoria que vem de Deus transforme o seu pensar, que a fé fortaleça os seus passos. O mês de julho, estamos no último sábado do mês de julho. O mês de julho foi marcado por dias com muita cerração em nosso município de Morro Redondo. Lembro-me de alguns dias que às 14 horas ainda estava tudo fechado e quase não havia visibilidade. Parecia que o dia ficava meio tristonho e as coisas eram mais difíceis para se fazer. Como disse alguém, falta ânimo, parece que o dia não tem alegria. Alguns acidentes aconteceram na BR devido à falta de visibilidade e a pista estar molhada. Sabemos que esse é o tempo das famosas invernadas, longas e com dias frios e curtos. No fundo, sabemos que é uma estação do ano em que, em breve, o sol virá. A primavera chegará e nos presenteará com belas flores, né? A gente pode dizer que na vida também é assim. Temos dias que não vamos enxergar muito longe. São aqueles dias que dizemos a mão de Deus guia-nos em meio à cerração. Não enxergamos, mas confiamos naquele que nos guia e protege. E o sol em breve vai aparecer, vai brilhar. Não entendemos tudo o que acontece em nossa vida, mas continuamos seguindo, com fé, com esperança, agindo em verdade e com amor. E Deus sempre vai conduzindo e guiando os passos de seus filhos. Nós temos na Bíblia uma palavra do Novo Testamento de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é definida como a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. A fé é definida como a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Essa passagem bíblica descreve a fé como uma convicção profunda e uma confiança inabalável em realidades invisíveis, como as promessas de Deus. Os planos de Deus seguem um tempo que nem sempre entendemos, mas que sempre revela sabedoria e amor. Em meio às incertezas da vida, confiar no que Ele reserva pode trazer paz, esperança e força para continuar. Não existe acasos nos planos de Deus. Tudo tem sua razão e tempo para acontecer. E não é preciso entender. Vocês sabem que a gente às vezes quer entender tudo, quer ver tudo. E a palavra também diz assim que nós não precisamos entender, mas sim confiar. Não é preciso ter pressa, mas fé. Deus está cuidando de tudo, arrumando cada coisa em seu lugar,
preparando o nosso coração e desenhando o nosso caminho. Deus é quem vai renovando as forças, aumentando a nossa fé e fazendo renascer a esperança. Não sei se você já teve a oportunidade de andar de avião, fazer uma viagem, e acima das nuvens percebe-se lá embaixo, olhando do avião lá para baixo, o tempo fechado, a neblina, às vezes a cerração. Mas quando o avião decola e passa as nuvens e está acima das nuvens, lá está o sol, o brilho, o tempo aberto, uma nova imagem. E tudo é diferente. Aí a gente pode dizer assim, depende de onde estamos olhando, de cima ou de baixo, tudo muda. Às vezes assim também é na nossa vida. Mesmo quando não entendemos, Deus está agindo. Ele vê o todo e nós apenas uma parte. Então, querido amigo, ouvinte do nosso programa, que Deus abra o nosso coração para que a palavra dele cresça em nós, que a gente possa ter fé, confiar, caminhar conforme a sua vontade. Siga firme a cada dia, sempre com fé, dê o seu melhor e faça sempre a vontade de Deus e viva em amor. Amém. Vamos falar sobre um tema muito importante, que é a missão do compartilhar. O que é compartilhar para você? Talvez para algumas pessoas seja somente recompartilhar um post, uma notícia, um acontecimento ou passar adiante algo que se vê ou ouviu. A pessoa rapidamente dá um toque no celular no item e naquela flechinha encaminhar. E se foi a informação ou notícia para o seu destino.
Mas quero desafiar vocês a pensar na palavra compartilhar em um sentido mais profundo. O dicionário nos ensina que a palavra compartilhar possui um significado bem abrangente. Como assim? Compartilhar é ter e tomar parte de algo, arcar juntamente com o que aconteceu e está acontecendo. Significa o quê? Que você está participando. Olha só que profundo isso. Pensando nesse aspecto, quando você está compartilhando algo, você lembra que está se envolvendo com o que envia. E há pessoas que não se dão conta da profundidade de alguns assuntos e notícias e no que estão se envolvendo e indiretamente participando. Quando entramos no assunto da fé, da vida comunitária, nosso olhar mantém sempre o foco aonde? Na Bíblia Sagrada. O nosso foco precisa sempre manter o olhar na Bíblia. O que diz a palavra? Na Bíblia, compartilhar implica em o quê? Em dividir, em distribuir e até mesmo dar-se a si mesmo. E isso acontece no âmbito material e pessoal. O compartilhar bíblico é um ato de generosidade, bondade, solidariedade e unidade entre as pessoas que caminham como povo de Deus. Para pensar então, e aí, gente, o que compartilhamos ajuda as pessoas a se manterem fiéis a Deus? O que compartilhamos precisa sempre respeitar o próximo e, de alguma forma, o conteúdo precisa edificar e nunca trazer prejuízos e atrapalhar ou até conturbar a vida das pessoas. O conturbar, como tem gente que fica brigando nas redes sociais, né? Então, o conteúdo precisa edificar, nunca trazer prejuízos e atrapalhar ou até conturbar a vida das pessoas. E o que compartilhamos precisa ser verdade. Esses dias, eu e meu esposo, nós estávamos andando pelo calçadão do centro da cidade de Curitiba. Eu estava lá fazendo uma assessoria e já era anoitecer. Então, andando no calçadão, de longe a gente ouviu o som de uma música lindíssima e a melodia parece que era familiar, assim, de algum hino da igreja. E eu fiquei me perguntando, será que está tendo alguma apresentação na praça da cidade, já que a gente estava no calçadão? Então a gente apressou o passo e andamos uns 200 metros e chegamos no local de onde ecoava a linda melodia. E quando olhei a cena de longe, eu achei que era uma criança. Mas quando cheguei mais perto e fazendo a leitura da cena, percebi que era um homem e meus olhos se encheram de lágrimas. Ele estava sentado em cima de um tapete pequeno no chão e não tinha as duas pernas. Usava umas vestes simples e era uma pessoa bem magra. E com força ele segurava o seu instrumento musical e acolhia as pessoas com um sorriso e as confortava com a sua voz assim que tocava a alma. Nós ouvimos de longe. E a reflexão que veio ao meu coração e ao meu pensamento, eu fiquei pensando assim, que belo compartilhar. Ele está fazendo, que belo compartilhar que ele está fazendo. E que situação difícil. Alguém com tão pouco, de alguma forma, encontra meios para compartilhar com os outros o seu melhor. Queridos amigos e ouvintes, o tema de hoje quer nos ajudar a pensar sobre isso na nossa vida. O compartilhar pode envolver experiências e sentimentos, histórias de vida.
quando o compartilhar é realizado com amor e respeito, ultrapassa barreiras e limitações e sempre cumpre a sua função de testemunho. Que o nosso compartilhar seja com amor, com responsabilidade e com o objetivo de edificação social, comunitária e pessoal. Uma alegria compartilhada aumenta e uma tristeza compartilhada diminui, disse alguém um dia. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8 e 9, lemos assim: Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Compartilhar a vida com os outros significa estar presente, cuidar, amar e servir, demonstrando a graça e o amor de Deus. Que Deus lhe conceda sabedoria para compartilhar do seu melhor. A cada dia nasce de novo sol, assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Quero falar sobre um tema muito bacana que seria legal conversar em grupo. Quem sabe eu desafio você a conversar sobre esse tema em sua família, em sua comunidade, em seu grupo. No mês de junho e julho acontecem muitas festas, né? Um tempo também de muitas festas de ação de graças, festa da colheita. Mas a gente vê que também por aí, até nas redes sociais, acontecem as famosas festas juninas. Você já ouviu falar? Já participou de alguma? O que é isso? De onde surgiu, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante e muitas vezes a gente não se dá conta da profundidade dele. Por exemplo, as danças juninas mais comuns, elas vieram das cortes da Europa. Quadrilhas eram danças da nobreza europeia nos tempos da colonização. O povo se aproximou delas e as democratizou. Atualmente as pessoas chamam de casamentos caipiras. Os casamentos caipiras, as antigas quadrilhas. Figuras como a do padre, a do juiz da roça. Assim, as pessoas pobres que não têm voz na sociedade expressam sua crítica social e o seu protesto. O fato de tomar como os padroeiros das festas juninas Santo Antônio, São João Batista e São Pedro se vincula aos tempos em que tudo era religioso. Revela a resistência cultural e liga esses santos à realidade
das pessoas pobres da época. O espírito dessas festas pede que as pessoas e as comunidades possam ir além da criatividade com a qual ensaiam uma dança de quadrilha ou encenação caipira. Então, era uma festa organizada também como um protesto social na época. Quando a gente olha para hoje, né? Para o nosso tempo de hoje, para aquilo que acontece à nossa volta, para aquilo que a gente vê na TV, em diversos lugares, cidades, né? O que são as festas juninas ou as demais festas? Lá no fundo, aquilo que foi o objetivo inicial de uma crítica social, hoje, em muitos lugares, as festas, em alguns ambientes, geram uma grande falta de respeito em relação ao casamento, em relação à família, em relação ao que é o religioso, né? Porque parece que alguns encontros tudo vira brincadeira e se torna motivo de risada e piada. E até ridicularizam o sagrado, a família. Talvez lá no início não foi esse o motivo inicial de muitas festividades, mas eu quero desafiar você a se perguntar de uma forma bem sincera e inteligente. A gente sempre, naquilo que acontece socialmente, comunitariamente ou até na nossa família, a gente sempre tem que se perguntar se aquilo que acontece, aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo promovido, né? O que fazemos e o que promovemos faz as pessoas pensarem sobre algo? O que fazemos e promovemos edifica a família? O que fazemos e promovemos e incentivamos tem transformado o meio social? Sim ou não? A festa precisa sempre gerar comunhão, encontro, crescimento, reflexão sobre algum tema e gerar ações sociais e comunitárias, senão ela é em vão. Eu vou até repetir, a festa, ela precisa gerar comunhão, encontro, crescimento, reflexão sobre algum tema e gerar ações comunitárias e sociais, senão ela é em vão. Para quem vive um caminho espiritual, a gente sempre precisa sinalizar para um mundo novo, aquele que Deus está construindo aqui na Terra, é o seu reino. Senão, é em vão, porque do seu modo, em uma linguagem lúdica é o que é uma linguagem lúdica? É aquela onde que a gente pode usar figuras, brincadeiras, dinâmicas, né? Imagens. Então, traduzem palavras e significados. Então a gente olha atrás de coisas que são mostradas. O lúdico, ele acrescenta na fé ou não? Então, que Deus possa nos ajudar a sempre olhar para aquilo que a gente participa, para aquilo que a gente incentiva, para aquilo que a gente compartilha nas nossas redes sociais e que realmente possa edificar a vivência comunitária e também a nossa vivência social em cidade. Porque eu ouvi de uma pessoa que mora lá para o lado do Ceará, Bahia, e tem muitos lugares que no mês de junho e julho acontecem muitas festividades juninas, brincadeiras, festas de rua. E o compartilhar desta pessoa foi muito triste, muito negativo com relação àquilo que acontece na festa, né? Com aquilo que é o objetivo e o que realmente é a prática daquilo que é oferecido. Então, que a gente possa sempre olhar também para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa comunidade e tentar sempre participar e se envolver de coisas que realmente promovem
a comunhão, o encontro, o crescimento, a reflexão sobre algum tema e gerar ações comunitárias e sociais. Amém. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Convido você para uma palavra de oração. Pai bondoso, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por podermos ouvir um programa que sempre nos reconduz também à fé, à esperança, ao amor. Que as palavras, que as músicas sempre nos ajudem a refletir sobre a fé que nós vivemos dia a dia. Que nos ajude a viver também com ações que levem o amor ao próximo. Sabemos que a vida é tão corrida, temos tantas coisas para fazer, para pensar, para decidir. Há dias que estamos com uma cerração que não vemos muito à frente e não sabemos o que fazer, mas toda a nossa vida, todas as nossas decisões, tudo que nós temos que fazer também entregamos em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, a Tua orientação, o Teu cuidado e a Tua provisão, para que também tenhamos sempre o suficiente para viver. Dá-nos um coração grato, que possamos reconhecer que tudo que temos, tudo que somos e tudo que nos acontece também vem de Ti. Pedimos pelas pessoas que estão ouvindo o programa Fé e Vida, que Tu possas abençoar, proteger e cuidar, que cada um possa orar também para aquilo que precisa em sua vida, que Tu possa sempre mostrar os sinais do Teu reino. Também colocamos em Tuas mãos todas as pessoas doentes, acamadas, pessoas que estão tristes, que a Tua mão console e ali conduza, Senhor. Tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder
e a glória para sempre.